Genison Fabrício Boliveira Pereira, nascido em Salvador, Bahia, e nasci em 26 de abril de 1982, dia da primeira missa rezada no Brasil. É porque isso me acompanha. Minha mãe é muito pudica, pelo que ela conta, meu pai também um pouco, e meu pai é um cara louco, farrista total, assim. Meu pai é bem louco. Aí eu nasci em Itapuã e fui pequeno morar em Brotas, que é um bairro enorme, assim, a gente foi morando em vários pontos de Brotas. Meu pai é mais uma autoridade financeira, a minha mãe mais da educação e da gestão mesmo das coisas, é a minha mãe. Minha mãe é meio mãe italiana, assim, meio matrona, assim, tudo acaba voltando para ela, as decisões voltam para ela, assim. Tinha uma professora que eu era muito apaixonado, eu tinha essas paixões, né, pelas professoras. Tinha a Cristina, que ela sabia que eu era apaixonado por ela, minha mãe já tinha contado, então era sempre uma celeuma. Tipo, quando minha mãe ia me levar, outra, minha mãe estava perto, ficava aquele clima, assim, tipo, minha mãe falando, não, vai falar com a tua professora. Ai, mãe, ela já sabe, nananã. Aquele climão, eu era muito tímido, muito tímido. Eu era muito retraído, usava aparelho, usava óculos, era gago, então era esse garoto retraído, sentava na frente, estudioso, muito calado na escola e muito mais solto em casa. Que tinha uma professora, como eu era muito tímido, então eu ficava muito no canto, né? Isso da quinta para sexta série. Essa história é uma divisão, assim, na minha história mesmo, porque dali eu comecei a ter outro comportamento na escola. Porque ela chegou na sexta série e ela lembrou de todo mundo da turma. Ela falou, ano passado você foi meu aluno, você foi meu aluno, você foi meu aluno. Ela não lembrou de mim. Aí naquele mesmo dia eu decidi, ela vai lembrar de mim. Eu virei um demônio na escola, um demônio, e principalmente com ela. Chegava ao ponto, ela tinha uma bunda bem grande, eu batia, eu era desse jeito. Eu virei um demônio na escola. Com uns 15 anos eu fiz balé clássico, que a minha mãe me matriculou para fazer balé clássico, porque eu já via que eu gostava de dançar. Eu dei aula mais pra frente também. Mas dançar era uma coisa, dançar e jogar vôlei. Achava que eu tinha que ficar carregando as meninas muito, né? Um homem dentro alto, com 15 anos de idade. Então eu só fazia, na apresentação eu só carregava as meninas. Era meio tipo uma roupinha, um colã e eu ficava carregando. Mais do que me divertir mesmo, de verdade. Dancei num grupo e depois comecei a dar aula em academia de dança com 18, 19 anos. Viajava os interiores da Bahia dando aula de swing baiano. Eu tenho esse passado. Antes disso, eu tinha trabalhado no IBGE. Eu fiz aquele concurso do censo e fui recenseador de casa. Foi incrível isso. Ficava às vezes horas na casa de alguém, perguntando. Conheci muita gente, fui para batizado, para aniversário, para uma série de coisas. Eu tomava café, almoçava em casa de gente. Me lembro de uma senhora que ficava se insinuando pra mim, mas eu sempre tomava café na casa dela, e me atender um pouco de toalha, assim, era uma coisa, ficava um clima, era engraçadésimo isso. Foi muito forte pra mim, de ver que as pessoas não se reconheciam como negras. Nunca, assim, pouquíssimas. Sempre era a última opção, sempre era, não, bota aí preto, bota aí. Era sempre num lugar meio estranho, assim, pra mim isso foi forte, foi marcante. Aí, como eu perdi o vestibular, trabalhei no censo, então já estava meio circulando, já dando aula. Aí eu resolvi prestar vestibular de novo no ano seguinte, para direito como primeira opção, ou para teatro como primeira opção, artes cênicas, na Federal de lá, e dança como segunda opção. Lembro do momento que eu falei isso para a mãe de um amigo meu, a gente estava na cozinha dela, assim, almoçando, e ela tava servindo a lasanha. Aí a gente conversando sobre vestibular, a gente fala, e você escreveu pra que arte? Eu escrevi pra teatro, segunda opção, dança. Puf, caiu a lasanha no chão. Inteira. Ela falou, você vai fazer teatro com dança? É a tua mãe! Toda a minha ansiedade profissional de ganhar dinheiro me levou a trabalhar no meu primeiro ano de faculdade. Então eu entrei pra Companhia Baiana de Patifaria, comecei a fazer capitães com eles, e tipo, eu com 19 anos, acabado de entrar na faculdade, 19, 20 anos, ganhando R$ 1.000 por semana naquela época. Daí não parei mais de trabalhar com teatro. Desde então eu vivo até hoje só fazendo teatro como ator. E me sustentando. Aí me chamaram pra fazer uma novela Senhora do Destino. Aí eu vim pro Rio, fiz teste, voltei. Não rolou pra mim. Aí eles já tinham esse meu cadastro lá, aí me chamaram pra fazer teste pra Sim a Moça. Então já tinha rolado esse, tipo, a Globo me ligou. Vamos lá ver o que é. Eu fui pro Rio para fazer Sim a Moça, acabei fazendo Cidade dos Homens, que era uma série. Eu fiquei muito tempo trabalhando só com publicidade, né? Aí eu fiz A Máquina, um pouquinho ali, 2 dias, 3 ali,
mas eu tava meio parado de ficção, né? Desejando fazer histórias outras que não fossem história de campanha. E aí no Cidade dos Homens foi ótimo, porque era essa coisa da ficção, tinha uma brincadeira com documentário, eu era baiano, tava com sotaque, era falar, assume seu sotaque, faz do teu jeito mesmo. Eu tinha um cabelo grandão, assim, meio dread, assim, ele falou, deixa esse cabelo ali, tem um plano que é lindo, que é só meu cabelo pulando, assim. Gago desde pequeno, fono a minha vida inteira, assim. Então eu ficava em casa pensando muito no que é que eu ia falar. E todo gago é assim, eu já conversei com vários gagos, saca? A loucura é muito mais psicológica, muito mais nesse espaço. Né? Tu é gago também e tu também és, tá? E comecei a perceber que toda vez que eu estava em cena, eu não gaguejava. Aí eu comecei a falar, por que eu não gaguejo quando eu estou em cena? Eu falei, é porque eu penso antes, eu sei o texto que eu vou falar. Eu já sei bonitinho o que é que eu vou falar. Então, ali eu não preciso, sacou? Ali só é eu falar, chegar e falar. Ótimo, então acho que é essa a história. Então eu preciso chegar e falar com calma. Olhar para a pessoa e falar com calma. Fui descobrir isso dentro da arte, né? Porque de algum jeito eu fazia personagem, outras pessoas que precisavam falar. E falar desse jeito, tranquilamente, mas tinham que falar olhando no olho. O yoga para mim foi o ápice, assim. Que aí eu já descobri organicamente como funciona isso em mim, né? Quando pode vir a gagueira, quando é que eu tô... O que é que eu faço para resolver com a minha respiração? Yoga é só respiração. Né? A novela não para porque você quebrou o pé, não para porque você não tá bem no dia, né? Então você tem que tendo que ir se resolvendo você mesmo, né? E eu fazia um personagem que era mais malandro, assim, era um cara mais malandro, saca? Era o Arlequim da história, o cara fazia consciente. E aí eu entro, né, numa questão que é maior, que é uma reprodução de como a gente vê o negro dentro da televisão, que é sempre como submisso, ou então sempre como o engraçadinho, nunca tem escolha, nunca decide pelos caminhos dele. Então, mais ralei atrás do que fui convidado. Fui atrás, eu já sabia, já tinha todo o interesse de trabalhar com o Luiz Fernando, soube que era uma história dele que ele escreveu com o Paulo Lins. Eu falei, opa, que bacana, o Paulo é bem interessante, né? Não sei o que é, mas tem uma coisa aí forte me dizendo que eu vou fazer esse personagem. Vou pedir pra Nossa Senhora de Nazaré, vou passar nesse teste. Promessa feita agora. A Gabi falou, então você vai cumprir. Eu falei, tá certo, promessa feita. Ligo o telefone, Nelson, Fabrício, você não passou. Eu falei, então tá, tudo bem, lidei bem. 3 dias, talvez uma semana depois, 1h da manhã eu recebo uma mensagem do Nelson, tá acordado? Aí ele me ligou, tava ele já e o Luiz, e falou, não, então, o cara foi aprovado, não rolou, e o Luiz quer que você venha pra cá amanhã ou depois pra... Acho que é você. Já foi lindo com o Luiz já me levando pro lugar, foi um teste meio mágico, assim, né? O Luiz tem essa coisa, essa brincadeira, né? Meio mágica, assim, vai te levando, tu não percebe, né? Já tá virando coisa, virando. Aí no final a gente fez uma leitura. Aí ele falou, porque amanhã... Eu falei, não, amanhã nada, você não me disseram nada até agora, não sei de nada, viu, fazendo... Ele falou, não, bicho, é você. Foi incrível, foi ótimo. E aí eu já tava totalmente apaixonado pela história, né, por tudo. Eu tava tipo, cara, atores maravilhosos, né, muita gente nova que nunca fez. Esse frescor que eu falei lá do filme, de tudo, né, das primeiras vezes, né. Isso vai faltando na gente, a gente vai ganhando em outras coisas, mas isso vai te deixando... cascudo demais, né? Então, um olhar nunca é um olhar, né? Aí já vira um olhar, não vira um olhar, saca? E eles têm ainda esse olhar, porque não fizeram muitas coisas, né? Então é um olhar. Tive aquela vivência do IBGE. Aquilo foi num lugar que a gente poderia dizer que é igualzinho, correspondente a um subúrbio daqui do Rio de Janeiro. Então eu tive essa relação com essas pessoas que tomam café na porta, né? Com essas pessoas que saem ali e sabem da vida do vizinho. Aquele tem um menino tentando descobrir o eu dele, né? Tentando ir atrás da persona dele, né? Um cara que não reclama da vida, né? É engraçado, hora nenhuma você vê ele falando, ai, puta vida, olha essa merda que aconteceu. Ele soluciona, é um puta aprendizado pra mim isso, dele que ele vai solucionando a vida sempre, saca? Não tem olhar pra trás, não tem nem desejar tanto à frente, saca? Ele não deseja tanto à frente. Ele tá aqui, começa um garoto super tímido, né? Com essa persona de alguém que perdeu muito, né? E tenta se abrir na vida um pouco mais, só que a vida vai levando ele pra um outro lugar. Ele já descobre outros sabores, já virou uma outra coisa. Já tem uma outra casca ali, né? Já virou um outro bandido lidando com outras coisas, mas permanece aquilo que a gente pode chamar de essência, sei lá o que é isso, que é um fiozinho que segura ali, né? Que vai ligando tudo, né? Mas permanece, ele já passou por uma outra, virou evangélico, caramba, já é um cara com outro comportamento social, lidando com outra persona, né? Essa coisa que fica à frente, né? Ele vai buscando roupa, né? Pra ele, tentar achar que persona é essa dele, né? É esse menino atrás de um eu.